Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem tá vendo esse vídeo, esse é o do quarto pro ateliê. Nossa, eu acho que eu devia pôr uma vinheta aqui. E antes da gente começar, já se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa um joinha pra gente, que ajuda muito o nosso conteúdo a chegar em ainda mais pessoas. Bom, para quem tá vindo aqui pela primeira vez no canal e quem não me conhece, meu nome é Guarido, eu sou curadora, pesquisadora e crítica de arte, focada em arte brasileira, e eu apresento aqui toda quarta-feira às 8h30 da noite, uma conversa nova com um artista sobre uma obra ou uma série. A ideia é ser sempre conversas breves. A gente tenta, né? Mas nem sempre conseguimos ser tão breves assim. É isso, gente. Bora pegar alguma coisinha pra gente bebericar, pra petiscar, que a gente já vai começar. E hoje temos um artista incrível que é o Nicolas Steinzelt. O Nicolas nasceu em 1996 em São Paulo, é um artista visual, designer e mediador educativo do Museu do Holocausto de Curitiba. Faz parte do grupo de estudos Basa 2, com mentoria do curador Lucas Veloso, é formado em designer gráfico pela PUC Paraná e reside em Curitiba. Por meio de pinturas e desenhos, Nicolas constrói seu próprio imaginário a partir de um repertório de figuras que contemplam uma virilidade fictícia, explorando assim temas como gênero, sexualidade e estruturas sociais. E com isso eu vou chamar nosso artista de hoje, o Nick. Oi, Nick, tudo bem? Como é que você tá? Oi, tudo bem? Tô ótimo, e você? Tô bem também. Tô animada para nossa conversa, para te conhecer, para todo mundo te conhecer, né? Porque meio que eu já te conheço. A gente, é, eu acho que pode ser interessante você começar falando um pouquinho de como que você começou, sobre o seu percurso de até aqui, se bem que é bastante coisa, né? Mas sei lá, talvez do Dá uma universo, resumida. acho que talvez do universo da Zine e depois um pouquinho da faculdade, coisas assim. Uhum, claro. Faz pouco tempo que eu, me descrevo como artista, até pouco tempo atrás, até 3, 4 anos atrás. Para mim, arte contemporânea era um nicho muito longe da minha realidade. Eu sou formado em design gráfico, então eu estudei design gráfico durante muito tempo. Sempre tive muito interesse em desenhar, sempre desenhei. E quando entrei na faculdade, eu entrei com uma mentalidade, de molecão, de 18 anos, recém saído do ensino médio, de que eu queria viver minha vida desenhando. E o único jeito de eu fazer isso é trabalhando no mercado de ilustração, trabalhando no mercado de publicidade e propaganda, trabalhando nesses mercados. Porque para mim era muito difícil de acessar espaços de arte no geral. Não fazia muito meu perfil por conta, acho que, da minha trajetória como adolescente, de acho que certos traumas de estar inserido em espaços no geral, independente se é de arte ou não. Então, para mim, eu sempre curti desenhar, sempre tive essa coisa, não, eu quero desenhar pro resto da minha vida e é isso que eu vou fazer. Daí, na faculdade, eu acabei conhecendo algumas pessoas que fazem parte da cena de zines. Eu conheci o Puyuco, eu conheci a Flavush, conheci porque eu acompanhava no Instagram, nas redes sociais, e acabei conhecendo na vida real, assim, por ocasiões do universo, assim, meio que sem querer. E a gente virou super amigo e eu comecei a frequentar feiras de zine, feiras de quadrinhos independentes, de quadrinhos autorais, que fogem um pouco, né, da vontade do mercado. E comecei a compreender o desenho como uma ferramenta de não só, né, usar o desenho para vender um produto, ou usar o desenho para ilustrar um texto, ilustrar sei lá, fazer fanart, essas coisas. E comecei a ver o desenho como uma ferramenta, assim, mas para expressar algumas ideias, expressar questões, acho que pessoais minhas, assim. Uhum. E durante, essa inserção na cena de zine e durante, minha trajetória na faculdade, eu fiz o intercâmbio no Canadá, onde eu ganhei uma bolsa, consegui estudar em London,
Ontário, não London, Reino Unido, London no Canadá. E eu consegui estudar 1 ano de artes visuais nesse intercâmbio, meio que fazendo um esquema baixo dos panos de fazer todas as minhas eletivas e todas as eletivas serem de artes. Coisas da PUC, E né? isso da PUC, o intercâmbio da PUC que, né, permitia fazer isso, assim, montar uma grade e substituir algumas matérias. Daí eu substituí todas as minhas eletivas por as matérias do primeiro ano de artes do programa de Fine Arts da Fanshawe College, que é lá. E lá foi o primeiro contato que eu tive realmente com artes visuais, né, realmente produzindo coisas. E mesmo assim, na minha cabeça era muito tipo, eu só estou fazendo isso porque eu estou tendo essa oportunidade agora. Voltando para o Brasil, a minha realidade vai ser trabalhar no mercado de design gráfico. Acabou. Só que, né, acho que de ter colocado meu pezinho nessa água de trabalhos totalmente autorais, de trabalho de zines, de narrativas, que fazem parte do universo de quadrinhos, de zines, de publicação, de design editorial, mas que são extremamente autorais, eu acho que isso me incentivou a dar uma olhada em tipo, o que eu curto produzir, o que me interessa, o que eu quero expressar com esses meios, com essas ferramentas. E daí no meu TCC eu acabei fazendo uma pesquisa sobre antissemitismo, e isso me abriu portas para o Museu do Holocausto, que é onde eu trabalho hoje, trabalho desde 2019, e permitiu com que tipo, eu aprendesse a pesquisar e eu aprendesse a realmente me aprofundar em temas que eu acho mais interessante, assim. Temas que me ficam passando na cabeça direto, assim. Sim. E com isso, né, me formei, fiz meu TCC de design, papá, e Mas daí... eu acho interessante você fazer um TCC de designer tão artístico, né? Porque é quase que uma pesquisa de curadoria, de certo modo. Eu não vi teu TCC, mas pelo Eu que não você mostro conta muito, eu tenho dele. vergonha. Mas, O meu, meu TCC, ele não foi 100% artístico, porque a faculdade de design, né, a banca, obrigava você a ter uma razão para estar fazendo aquilo, uma razão mercadológica, uma razão de por que esse produto precisa existir. Então tinha, acho que esses empecilhos na hora de fazer algo que era, sei lá, 100% autoral. Mas eu quis explorar um pouco de, né, livros objetos, publicações que não são de grande escala, né, por conta desse histórico que eu tenho na cena de zines, e eu acho que me permitiu a trabalhar com ferramentas que alguns colegas meus da mesma turma não trabalhariam, não trabalharam. mas eu vejo que existe uma pesquisa, né? Isso é muito legal. Você ter uma pesquisa que você possa se dedicar a isso. Ser pesquisador é uma coisa que você. Eu sempre escutei isso na faculdade. Você começa e você nunca para. E eu acho que você ter aprendido a fazer isso num curso tão mercantil foi algo muito produtivo. E eu acho que é algo que você provavelmente usa até hoje. Com certeza. Eu não sou o maior pesquisador do mundo, não tenho muito acho que o background acadêmico, assim, tipo, a gente aprendeu a escrever TCC no último ano da faculdade e meio nas coxas, assim, porque eles realmente têm um foco muito grande no mercado de trabalho, enfim, e não tanto em pesquisa. Não fiz iniciação científica, não fiz nada, mas eu acho que ter contato com pessoas que pesquisam, ter contato, principalmente com o Museu do Holocausto, me fez compreender melhor como pesquisar, o que é interessante, o que não é, e que também tem outras formas além, né, de livros, que podem encaixar em pesquisa. Então, olhar também para trabalhos de colegas meus, tipo, trabalhos artísticos, né, e encarar isso como uma pesquisa. Olhar, por exemplo, um videogame e encarar isso também como uma pesquisa. Eu acho que é uma ferramenta muito boa de se ter, assim. Mas eu acho que é legal você falar essa questão do videogame, falar essa questão de pesquisa, como essa pesquisa mudou. Eu acho que a gente já é de uma geração que a gente não pesquisa mais tanto em livro. A gente vê livros, eu acho que todo mundo gosta ainda de livros, ainda, pelo menos da nossa geração, mas que
não se atém a isso e não é a primeira fonte de pesquisa. Eu acho que a nossa primeira, pelo menos a minha primeira fonte de pesquisa é o YouTube, é a internet, é um Google. Acho que a coisa se tornou tão dinâmica que hoje em dia às vezes não é nem mais na Wikipedia, a gente vê isso às vezes no TikTok. As pessoas vão consumindo de uma maneira diferente. E você falar assim, olhar para um videogame, olhar para outras obras de outras pessoas, que seja do Zine, seja de outros lugares, e ver uma pesquisa ali é algo muito importante da gente salientar, porque às vezes parece que o que a gente faz, das fontes que a gente está bebendo, por não ser tão tradicional, não é tão factível, tão legitimada. E é, só que por uma outra galera, que não o pessoal que está legitimando isso, né? E querendo ou não, quando a gente fala de pesquisa, uma pesquisa de ateliê, uma pesquisa de produção, não vai ter uma banca no fim que vai falar, você não Sim. citou a fonte tal, tal, tal. Óbvio que eu acho que é interessante também procurar, acho que fontes mais formais, mais quadradonas, mas não precisa ser só isso, assim. Então, às vezes, é o que você falou, a gente tem um contato muito grande com a internet. Meu primeiro contato Sim. com artes, em geral, foi internet, completamente internet. Porque, né, não vim necessariamente de uma família que se interessa por isso, eu que tive que ir atrás, eu que fiz amigos pela internet, e a partir disso fui desenvolvendo. Então, acho que a nossa geração começa a abranger mais coisas dentro de uma pesquisa, né, tipo, acho que a minha geração, a nossa geração, Sim, a gente tem a é, mesma idade. é mais idade, é que é o meu costume Socorro. de trabalhar como guia do museu. Eu já falo a minha geração e a geração de vocês para as crianças. Nossa, eu Então, acho às que a vezes geração de. Eu vejo, eu trabalho com a Kimi, que eu não sei se você chegou a conhecer, mas você vai. Ela faz toda a parte do canal de tipo design, ela cuida de todas as redes sociais e tudo mais. E, cara, eu vejo que ela já trabalha e tem umas referências bem diferentes da minha. Muito mais atualizadas, sabe? Muito mais rápido. É uma outra uhum. vibe que eu fico às vezes assim, como assim, sabe? Mas eu acho E que é um isso diferencial. permite muita coisa, né? Permite, Sim. acho que teu trabalho alcançar, né, novos lugares. Assim. Eu acho que a gente tem que E, aproximar um pouco mais dessas novas gerações, porque as pessoas precisam se renovar e a maneira com que a gente vem, que não é de uma família que consome arte, é muito interessante e importante a gente falar com esse público que também é desse mesmo lugar que a gente e falar, olha, a gente está disponibilizando, a gente está tentando, a gente sabe como é que é, a gente está tentando deixar isso mais acessível. E eu acho que a sim. gente faz muito, os artistas hoje em dia fazem isso muito bem, através de muitos modos. O Ivo falou bastante, o Ivo e a Flavucci falaram bastante sobre essa relação da internet, dessa relação com a internet, né? O, a Flavucci falou também que conheceu o Ivo pela internet há muitos anos atrás e eu não conhecia muito esse meio de zine, mas aparentemente todo mundo é muito ligado e todo É mundo tem uma é um nicho. comunidade, né? Eu acho que foi bem. Tipo, eu conheci os dois em 2015 por conta, né, da publicação que o Ivo fez junto com o Adonis Pantazola, Uhum. que foi o Ultra, e eles iam lançar em São Paulo, e daí eu e os meus amigos, a gente ia para São Paulo para ir num show e falou, vamos aproveitar e ir lá ver, porque a gente acompanhava fazia muito tempo. E daí não Uhum. rolou, mas a gente acabou encontrando eles andando, trocou uma ideia, e eu virei amigo do Ivo, assim, por conta do Ivo, virei amigo da Flavucci, virei amigo da Paty, e realmente, você cria uma rede. O problema é fechar essa Uhum. rede completamente e não ter, né, acesso a outras pessoas. Mas eu acho que as redes sociais permitem muito isso. Eu acho que cria uma acessibilidade muito grande.
e permite que, né, que eu disse, assim, que a pesquisa de várias pessoas vá além do livro, vá além de uma pesquisa formal. Porque, querendo ou não, às vezes minha pesquisa é olhar o Instagram, é olhar o que tá rolando, sabe? Imagino Uhum. que de muitos artistas também Isso não é deve, menos deve ou mais, né? Eu acho que é só uma maneira diferente de trabalhar. É meio que por esse lado, eu vejo por esse lado. Mas uma coisa que eu acho interessante é o fato também que você também é tatuador, né? E que seu Insta é muito voltado para isso. E o que você me fala disso? Como isso tatuar, vai se amarrando na sua pesquisa? vai se amarrando com a produção. Isso é algo curioso, que nem eu sei muito bem como amarrar direitinho. Eu comecei a tatuar logo depois que me formei por conta de grana, assim, sabe? Uhum. Trabalhar como... Eu trabalho no museu como guia, só que deu a pandemia. Mesmo antes da pandemia, eu acho que a maneira mais acessível de você, como um artista, conseguir dinheiro, assim, é tatuando, porque a Uhum. hora da tatuagem é uma hora que paga bem. E as Sim. pessoas têm interesse, sabe? Eu acho que é querendo ou não, é uma obra, e é uma obra que é valorizada porque está intrínseca ao corpo da pessoa que compra aquela obra. E, óbvio, tem Sim. tatuagens e tatuagens, tem, né? A história da tatuagem vai para vários caminhos, mas eu acho que eu peguei como referência, né, as pessoas que estavam no mesmo nicho que eu, na mesma cena que eu, Uhum. nessa mesma rede que eu, que as pessoas estavam falando, é o que às vezes me ajuda a pagar as contas, assim. Uhum. E é realmente é o que às vezes ajuda a pagar as contas, porque nem sempre você consegue vender uma obra, né, uma tela desse tamanho. Difícil. E Uhum. principalmente quando você não está tão inserido, você é um artista Iniciante. iniciante, né? Você não está inserido no mercado de arte contemporânea, é realmente difícil de viver, né, de arte. Então, às Uhum. vezes a gente dá os nossos pulinhos. Mas eu vi a tatuagem como mais uma mídia, né? Mais uma ferramenta para desenhar, mais uma maneira de desenhar o que eu gosto de desenhar, de expressar o que eu gosto de expressar. Eu evito fazer tatuagens que fogem da minha produção, assim, porque eu não me sinto confortável, não gosto, e realmente, tipo, eu vejo algumas tatuagens como obras mesmo, tem o seu Mas eu valor. acho que são. E, por exemplo, eu faço uma curadoria de artistas que eu gosto, tipo, no meu corpo, sabe? Eu tenho tatuagens de artistas que eu admiro, Eu sigo e essa mesma vibe. eu pego o flash, porque eu sei que é a ideia do artista, e eu vou, sabe, fazendo uma coleção. E eu acho curioso, assim, né? Porque eu acho que isso é algo até recente, assim. Não vejo muitas pessoas, Super. tipo, mais velhas vendo a tatuagem dessa maneira. E dá até medo, né? Tipo, você falar, teu perfil no Instagram é muito voltado para tatuagem. Porque tem muitos artistas que separam o perfil de artes, né? Não, Do eu te perfil de pergunto tatuagem. isso porque um amigo meu, eu falei que eu ia te conversar com você, meio que te entrevistar, e aí ele falou: o perfil dele é meio cheio de tatuagem, ele é tatuador, ele é artista, e ficou essa coisa meio ambígua. E aí eu achei legal você falar sobre isso, porque, não sei, acho que pode ser uma dúvida que possa surgir de outras pessoas também. É, provavelmente, assim. Mas eu acho que, sabe, eu sou artista no fim das contas. E eu não queria criar um Sim, perfil sim. novo, porque, querendo ou não, a gente fica dependente do algoritmo do Instagram. Sim. E criar, às vezes, um perfil do zero não ia ter o alcance que ia ter. E, querendo ou não, tipo, mostra o meu trabalho de ateliê, minhas pinturas, meus desenhos para um público que, às vezes, está lá só pela tatuagem e começa, sabe, a desenvolver um interesse maior por arte contemporânea em geral, por artes visuais, não necessariamente só tatuagem. Não, eu E, acho que é como eu muito disse, inteligente. Eu acho que, já que a gente tá nessa geração que tá bebendo de muitas fontes e tá
utilizando de suportes não necessariamente tão tradicionais como antigamente. Eu vejo artistas se utilizando de TikTok, de coisas assim para fazer a obra. Quando a gente pensa em NFT, a gente está indo muito para esse lugar. Então, eu penso que você falar de tatuagem é super legítimo. Inclusive, eu conheci a Paty, inclusive até uma obra da Paty que é literalmente uma tatuagem. Então, eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Eu acho que é um novo método até de consumir arte. O problema é que, às vezes, para pessoas que não estão acostumadas com essa geração nova, aí é capaz de existir um desmerecimento por aí e tal, mas eu tento não pensar muito nisso. Eu Eu acho que acho que é uma realmente a questão gente. de costume. Você não ah, acha? eu acho que sim, e grande parte das referências que eu tenho de outros artistas da minha idade que estão no mesmo corre que eu, sabe, todo mundo tem que fazer mais de uma coisa. Não dá para você ser uma coisa só. Não Eu dá para acho que no você tipo, mundo se que a encaixar. gente vive, não tem como ser uma coisa só, independente da área que a gente tá. Não é nem artista mais. Porque além de artista, você tem que ser o seu própria equipe de marketing. Sim. É, você tem que ser também designer para fazer os posts de sei lá o quê. De Sabe, eu acho que divulgação. Você é tem que de ser um divulgação. influencer, você tem que ser blogueiro, você tem que ser muita coisa para você conseguir fazer seus corres acontecer. Mas agora, voltando mais para sua produção mesmo, que a gente veio falar, eu queria muito que você começasse a falar de carícias. Carícia, né, que chama? Carícia. Ela tá aqui, inclusive, é aquela. Calma, aqui, Ah, assim. pequenininho. Ai, que lindo! Tá pequenininho, mas é porque acho que é. Não, é o ângulo. Total. Carícia é a primeira obra que eu fiz usando um formato diferente, porque só retomando, na verdade, porque eu Uhum, acho que eu meio que não terminei a linha de raciocínio sobre como eu vim parar aqui, né? Parar uhum, saindo de uma mentalidade de que a arte contemporânea era inalcançável para, uhum, tipo, produzir e começar a expor, e começar a vender obra, começar a falar, fazer pesquisa, enfim. Depois que me formei, teve a pandemia, e com isso eu fui convidado a participar do BASA 2, né, uhum. com a mentoria do Lucas Peixão, junto com artistas que estavam no mesmo meio que eu, né, que vieram dessa cena de zine, que vieram dos quadrinhos autorais, e que se interseccionam com arte contemporânea. Então, todo o conceito do BASA 2 era trabalhar em cima disso, era um corte bem específico em cima disso. Só que quando eu fui convidado, eu fiquei tipo, gente, não, eu não sou artista. Como vocês E só tiraram para isso? relembrar, isso foi em 2020. 2020, isso. Uhum, E daí todo mundo falou, claro que você tem produção, você tem uma pesquisa, você tem uma produção constante, sabe? Você não faz ilustração, você desenha, você faz obras. Eu fiquei tipo, uhum. mas, sabe? Pra mim era uma coisa que não era o que eu tava fazendo, sabe? Não era Mas meio que atingível, né, de certo modo. era algo que eu ficava tipo, ok, tô fazendo isso, tô fazendo obras, tô fazendo pesquisa, mas, pô, arte contemporânea é outra coisa, né? É isso. Eu me falo, tipo, não, Nico, você é artista, tá fazendo arte, você tá fazendo obras, tem uma pesquisa. E daí eu falei, tipo, ok. Eu entrei no Blasa e com o Blasa eu fui entendendo um pouco melhor como entrar nesses espaços, como também, né, falar sobre o meu trabalho de uma maneira um pouco mais coesa e compreender como eu também, sabe, tipo, o que eu posso alcançar, o que dá para fazer, o que não dá, Uhum. e ter trocas muito interessantes com artistas que estão meio que no mesmo barco que eu, assim, óbvio que cada um tem, né, a sua trajetória, mas essa questão única, esse corte específico do quadrinho com arte contemporânea foi algo que tipo, deu uma cola, assim, uma junção de todo mundo no Vaza 2, para daí, né, a gente desenvolvendo projetos, conversas, a gente teve exposição coletiva esse ano,
E eu acho que foi o Vaza 2 que me deu um empurrão enorme para realmente Uhum. começar a levar, eu mesmo, levar meu trabalho a sério, porque aparentemente as pessoas já levavam meu trabalho a sério e eu não. Então, me Não, é ensinou porque é a ter um pouco mais de difícil, né, confiança. você confiar às vezes no seu trabalho quando você não tem essa referência de muito cedo. Sim, e eu acho que também vinha uma insegurança muito grande pelo fato Uhum. de eu não ter feito um curso de artes, de eu não ter uma Sim. validação, acho que externa muito clara do que eu estava fazendo. Então, foi um período meio confuso, mas interessante, e que daí as coisas foram encaminhando melhor. E com isso, né, com o desenvolvimento das conversas do Basa 2, com incentivos das pessoas à minha volta, eu consegui alugar um ateliê no centro de Curitiba e comecei a pintar, coisa que eu já tinha feito no intercâmbio, mas não considerava como algo que, Uhum. né, eu ia conseguir me sustentar fazendo isso, Uhum. enfim, achava que era muito caro pelo que, né, enfim, por N motivos eu tinha parado de pintar e eu retornei agora e percebi que pintar com tinta acrílica é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no mundo. Uhum. E, nossa, pô, eu tava contando hoje quantas obras eu tinha no ateliê aqui e eu tenho, tipo, 30, sabe? Então, em Uou! um ano e meio, eu fiz, tipo, 30 obras, uma produção acelerada, uma pesquisa muito focada e Que o incrível! Carício foi uma produção assim, ó, Foi muito realmente, rápido. a crítica ajuda nisso também. Né? Mas, foi realmente, tipo, um empurrão que me ajudou acho que compreender o que eu quero com isso, Uhum. como eu posso expressar ideias que eu tenho na minha cabeça, que eu penso diariamente. E eu acho que, tipo, foi algo também extremamente subjetivo e pessoal, assim, parecia uma terapia, Uhum. porque, querendo ou não, minhas obras, elas são 100% autobiográficas, no geral, assim. É uma reflexão que eu tenho sobre a minha própria masculinidade, sobre minha trajetória como homem trans, no mundo, como um homem trans que transicionou muito cedo no mundo, e como que isso se reflete, e com referências a outras questões que também, né, pegam muito para mim, como violência, guerra, enfim. E o Carícia é uma das últimas obras que que eu selecionei para te mandar, foi uma das últimas que eu fiz, assim, que foi quando eu decidi explorar novos formatos, e que fugir um pouco da tela Uhum. e experimentar, assim. Eu gosto muito de silhuetas, eu acho silhuetas muito interessantes, assim. Uhum. E eu decidi fazer uma silhueta de MDF, cortar Hum. ela e daí fazer como se fosse uma tela mesmo, mas com esse recorte da silhueta. E, e realmente foi uma das primeiras obras que eu fiz em MDF. Depois eu falei, nossa, eu curti muito, acho que faz sentido, e fiz algumas outras além dela. E Hum. eu acho que é isso. Me lembrou um pouco da Flavush, sabe? Algumas coisas que ela cria, um pouco do que a Paty também tá explorando. Eu acho muito legal, eu achei muito diferente. Você pinta no MDF mesmo ou você. Eu passo uma camada de Ah, gesso, assim, né, pra tinta não descascar, nem nada. E uhum. daí pinto com acrílica, depois passo um vernizinho. Assim. Que doideira. Agora eu quero ver pessoalmente. Eu até Quero vontade muito. de pegar lá ela com pezinho. Mas É... tem. ah. Pode falar. Não, eu ia falar sobre encontro, que tá atrás de você e eu tô Tá vendo. atrás de mim. Então, o encontro foi a primeira tela grande que eu acho que foi algo que Qual que é o me tamanho? marcou como. Ela tem 1,45 por 1,45 m. Aqui ela tá um Tá. pouco maior, Aham. porque tem um Deixa eu até espaço para ela pôr. ser montada. Eu ainda não montei, porque eu vou me mudar, eu acho, logo. Ah. Então, nem, não sinto que vale muito a pena por conta do transporte, vale mais a pena Uhum. transportar enrolando. Sim, sim. Mas ela tem uma. É para ser montada
assim, de 1,45 m por 1,45 m. Tá. E ela foi a primeira obra grande, assim, que eu fiz, que eu acho que, para mim, me marcou pontualmente, falando, não, eu sou, tipo, eu quero seguir isso pro resto da minha vida, eu sou artista, eu faço arte, e é isso, sabe? Uhum. E ela é uma obra que eu acho que eu fiz bem no ápice da minha pesquisa sobre violência e masculinidade, assim. Uhum. Quando eu tava lendo um livro do Preciado, o Paulo Preciado, que é o Ai, Cotidiano. eu queria muito ler um livro dele. É bom É, mesmo? eu gosto muito de pegar ele aqui, tá aqui. Mostra. Tipo, eu não terminei ele, falta isso aqui, eu Qual que é a tenho capa? essa aqui, assim. Ah, tá. Fala sobre o E quê? fala sobre, ele é meio autobiográfico, mas também é um livro teórico sobre o Paulo Preciado. Ele, quando começou a escrever esse livro, ele não se identificava como uma pessoa trans, Uhum. mas começou a se aplicar testosterona. E é meio que um livro autobiográfico sobre a autoaplicação da testosterona, o que isso afetava no corpo dele, e o que a autoaplicação de testosterona, o uso da testosterona, significa, como que a gente chegou a um ponto que existe a possibilidade de uma transição médica, né, digamos, transição hormonal. E fala muito sobre as redes que se formaram para isso chegar, para a gente chegar a isso. Como que Uhum. na contemporaneidade a gente tem isso? Como a indústria farmacêutica, tipo, influencia o mundo. Por que a gente tem uma indústria farmacêutica? Onde que Aham. sexo e tesão está influenciado nisso também, sabe? Aham. E é muito complexo, é bem denso, tanto que eu nem Aham. terminei, mas é muito bom e eu acho que meio que deu um clique para eu compreender por que eu gosto de produzir certas coisas. Eu acho que muito da minha produção eu gosto de reproduzir certas imagens, eu vou fazendo, e daí alguém comenta, tipo, já parou para pensar nisso? E daí eu fico, tipo, nossa, é verdade, isso faz sentido. Tudo bem que essa explicação ficou horrível, mas Não, tipo, eu acho que de uma coisa. compreender depois algumas imagens que se repetem. E eu sempre tive, sempre não, mas eu acho que por conta das influências que eu sempre tive durante a adolescência, infância, de cultura pop, de videogame, acho que violência sempre foi algo que eu relacionei que está intrínseco ao masculino. E, como Uhum. eu disse, eu transicionei, eu me entendi como um homem trans com 13 anos de idade. Então, É, eu eu ia te presenciei perguntar isso. eu presenciei e tentei simular o comportamento de homens cis de 14, 15, 16, 17 anos de idade, que é quando a molecada tá horrível, chata, e tentando reforçar certos papéis de gênero. E durante todo esse momento, assim, que eu começo a questionar sobre masculinidade em geral, eu vejo que o militarismo, eu acho que querendo ou não, fica gravado que na época que eu estava começando minha transição, todos os meninos jogavam jogo de guerra, só jogavam Call of Duty, jogavam CS. E eu Uhum. não necessariamente gostava desses jogos, mas eu me forçava a jogar para ser mais um dos meninos. E eu comecei a ver, né, tipo, tentar entender onde que guerra se encaixa nisso, onde que militarismo se encaixa nisso. E, ao meu ver, assim, rituais militares, né, toda a questão de uniforme, de, né, bater continência, de, enfim, aquelas danças de arminhas, são performances de gênero muito claras, que são Sim. reforçadas e reforçadas. E, São e daí eu comecei a micropoderes, na verdade, né? e cria-se uma hierarquia, né, dentro dessa questão, assim. Então, grande parte da minha produção, assim, dessas 30 obras que estão aqui no meu ateliê, grande parte delas é uma exploração disso. E é uma exploração disso não
tentando trazer, é o exército brasileiro, é o exército americano, é o exército de tal nação, estado. Não, exército, e é um pastiche de um pastiche de um pastiche de uma ideia generalizada do que é um exército, que é uma arma. Eu não procuro referência de como é uma AK-47, não sei qual os nomes, M16, não sei nem nome de arma, não sei nome de tanque. Cara, Tem eu também não sei. esse Eu interesse queria dar uma ref, em mas saber. uma Tipo, Glock. uma A Glock, não única que é eu isso, sei. é uma arma. Agora, o que é, eu não sei, eu, Nicolas, não tenho interesse em saber, Mas eu mas eu acho que tenho interesse em representar isso. Mas eu acho muito interessante você estar trazendo isso, principalmente neste momento que a gente está, né? Porque eu acho que é difícil a gente falar disso e não falar de política, e principalmente política brasileira e política americana, que é algo que fica muito, muito, muito claro quando a gente está querendo falar sobre performances de masculinidades. E você trazer essa questão do soldado, da arma, da testosterona de modo geral, sabe? É uma coisa extremamente. Tentar reforçar uma performance, tentar reforçar alguma coisa que parece que não está bem resolvido, não em você, mas nos homens de modo geral. Acho que essa semana saiu uma pesquisa meio absurda que tipo 3% dos homens só se acham não só 3% não se acham feio. Uma história meio assim, não, se acham muito lindos, uma coisa meio assim, sabe? E aí você fala, putz, quando isso não é uma performance que as pessoas às vezes não nem se encaram para poder falar isso, para realmente essa autoestima é real ou não é? Porque às vezes eu acho que eu estudei muito performance de feminilidade no meu TCC. E todas essas relações de micropoderes relacionados à mulher. E é engraçado ver a tua pesquisa porque para mim é o oposto do que eu estudei todo esse tempo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente se interliga de muitos modos. Porque no final do dia, a gente está falando de uma performance de gênero e a gente está falando sobre as relações de poder que existem nela. E que não necessariamente a gente concorda ou discorda, ou a gente saiba o que é ou não saiba. E é importante, de todos os modos, a gente estar falando de performances, porque a gente vive performando todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, a gente está reproduzindo algum tipo de performance. Mas quão consciente a gente é disso? E quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, a gente não necessariamente relaciona essa performance diária a algum sistema de poder. Mas a gente está inserido numa sociedade que existe um sistema de poder querendo a gente ou não. Sim. E é importante a gente falar sobre isso de algum modo, ou tentar passar essa pesquisa e deixar isso como um debate público, sabe? Eu achei muito legal você trazer esse. Eu tô mostrando aquele corte da obra Encontro com o tênis. Porque é uma cultura que eu achei maravilhoso. É uma cultura de sneakerhead que é uma coisa, primeiro, extremamente atual. É uma coisa recente, digamos, não é uma coisa que eu cresci ouvindo falar sobre, mas é uma coisa que a gente está meio que inserido nisso. É uma cultura que é uma coisa muito Instagram, TikTok, uma coisa extremamente que a gente consome, o pessoal da minha geração, tanto que às vezes eu amo, né? Eu tenho o fã do Kanye West, e todo mundo fica assim, o que tá acontecendo? O pessoal das artes fica olhando, assim, acho que ela é do NFT, acho que é por isso, sabe? Sem compreender o que tá acontecendo direito, mas ao mesmo tempo isso não é tão novo, mas aparentemente você mexer também com esse lance da performance deu uma mulher que cisgênero, que se maqueia e que tem toda essa performance feminina, usar às vezes alguma coisa super masculina, deixa as pessoas meio
sem entender o que está acontecendo e mexe muito com a cabeça, deixa as pessoas questionando algo. É muito engraçado como a gente consegue mexer com as pessoas de uma maneira, às vezes, quase que, às vezes até que profundas, de um jeito tão simples, né? Sim. Inclusive o tênis em si é algo que às vezes as pessoas comentam, dão um foco muito grande que não necessariamente eu pensei na hora que eu produzi. Cara, mas parece um Tipo, Balenciaga. é que eu gosto muito de tênis gordo. Porque eu acho que, na verdade, essa coisa de eu gostar de tênis... Eu não sou sneakerhead. Eu tenho um Uhum. Balenciaga falso que eu comprei no AliExpress por R$ 100 uma vez, porque eu gosto muito dele ser gordinho. E eu acho Uhum. que é mais uma referência tipo... Referências que eu tive quando eu era criança e adolescente, que era anime, sabe? Anime, Sim, tipo, em sim. Digimon, o pessoal tinha uns tênis gigantes, eu achava muito gostoso. Eu acho muito gostoso de desenhar, porque são formas meio orgânicas, não é tipo uma bota que faz É. não sei, parece... Então, tipo, eu gosto de desenhar tênis, e grande parte das minhas obras, elas estão interligadas a uma narrativa em geral, sabe? Sim. Então, foi meio que tipo, esse aqui é o uniforme desse exército fictício aqui, e eu quero colocar esses tênis. E não é necessariamente tipo algo que eu pensei de, tipo, é um reflexo também de algo que vem de uma cultura extremamente hipermasculina e de se provar e de ter uma hierarquia dentro dessa subcultura, porque eu não faço parte dela, do mesmo jeito que eu também não faço parte de um exército, eu não faço parte de uma cultura militar, não tenho Sim. interesse em fazer parte disso, assim. Mas é curioso, porque daí é o que eu tinha dito antes, que eu acho que eu não formulei muito bem, de que às vezes eu faço coisas, eu reproduzo símbolos, reproduzo imagens e figuras que depois eu vejo que também se encaixam dentro dessa pesquisa. É isso, Nick. Eu acho que eu queria falar mais. Tô pensando se a gente fala de outras coisas também, mas eu acho que a gente conversou tanto de tantos assuntos, e eu acho que foi tão bom que eu nem sei se introduzir mais coisas faz tanto sentido. O que, que você acha? Eu estou aberto, mas eu não sei quanto tempo já foi de conversa também, não quero estender muito mais. Uhum. Então eu acho que a gente pode meio que conversar, mas eu e você agora, só a gente encerrando, porque eu acho que a conversa foi muito boa. Eu acho que. Não sei, eu quero até acompanhar mais de perto a sua pesquisa, porque agora, conversando contigo, eu realmente percebi quanto a gente está falando da mesma coisa por lugares diferentes. Então, isso me interessa muito, essa troca. Eu acho que falar de violência por tanques de guerra é uma coisa que, inclusive, a Márcia Falcão falou bastante na conversa dela. É, que é uma coisa muito realista, muito brasileira. A gente põe isso, esses exércitos, como se fosse uma coisa quase fictícia, né? Mas na verdade é muito atual. Realmente tinha um tanque de guerra no Rio de Janeiro, subindo um morro, Sim. assim, é bizarro isso. E Não, e só complementando essa fala antes da gente encerrar, às vezes eu fico, tipo, realmente, isso não faz parte da minha realidade, porque eu sou um molecão branco, cis, classe média, que vive com, sabe, no conforto do conforto, né? sim, Só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem um outro background meu, que além de ser homem trans, é a questão do judaísmo, sabe? Eu cresci em ambientes onde o militarismo extremo é algo que, às vezes, é justificado, glorificado até, sabe? você Então, trabalha tem com uma outra isso, né? camada além disso. Eu trabalho com isso. Todos os dias eu vejo sobre o Holocausto e acho que outra parte da minha pesquisa vem muito disso, vem muito de trauma, vem muito de rituais, de repetições de atos que se encaixam nessa performance, mas o ato de existirem rituais que são repetidos e repetidos e repetidos, acho que vem muito desse background de ser judeu. Então, Uhum. tipo, tem também essa outra camada. E às vezes eu tenho até um receio, né, que as pessoas têm um receio de
alguém que não tem o contexto de onde eu vim falar, é só, tipo, moleque glorificando violência no geral. E Não, não é mas isso. Às vezes eu não, fico mas tipo, eu gente, acho que você deixa claro isso no seu trabalho, que não é por aí, e sim, eu vejo seu trabalho muito como uma contestação dessa cultura, mais do que uma inserção na cultura, sabe? Eu acho que é claro que você tá ali questionando alguma coisa que não necessariamente desceu bem para você, ao invés de estamos glorificando algo que é uma guerra que deveria acontecer, sabe? Não sei se ficou claro, acho que até eu estou com ai, uma que bom. dicção, estou eu com uma dicção de Ah, não, centavos, mas tranquilo. É, mas eu realmente acho isso. Eu acho que dessa questão você não deveria se preocupar. que Mas bom. é Às isso, vezes é uma gente. preocupação grande, mas no fim, É porque que eu bom acho que que não quando a passa desse gente jeito. tá fazendo quando a gente tá fazendo o trabalho, quando tá saindo da gente, quando a nossa pesquisa, acho que existe muito mais questionamentos do que de fato teria para uma outra pessoa que tá olhando e tá consumindo aquilo. Eu sinto muito isso com a minha pesquisa. Quando eu tô fazendo, eu fico, será se a pessoa está percebendo? Como é que está sendo recebido? Será se eu estou sendo sem noção? Como é que, sabe, a gente cria-se muitas questões que depois o próprio trabalho vai sanando e vai deixando claro que o que a gente está querendo. Eu percebo muito isso com o meu trabalho, pelo menos. Mas eu acho que pesquisas acadêmicas, eu não sou uma pessoa extremamente acadêmica também, então eu entendo de onde você está partindo. Mas eu acabo aprendendo a fazer isso de algum modo. Eu acabei me jogando nisso e acabou dando certo de alguma maneira maluca. E, e é algo que me interessa muito, assim, a gente pensar como a gente pode levar isso para outros lugares. A academia é um lugar importante da gente estar inserido, da gente estar fazendo alguma coisa, mas não é o único lugar. Eu acho que a nossa geração já entendeu isso há muito tempo atrás e faz bom uso de todos os novos meios. E eu adorei o que você falou sobre essas coleções no corpo. Eu acho que é algo que eu não tinha pensado muito, mas eu acho que faço bom uso disso e eu gosto de pensar isso. É uma curadoria muito pessoal, né? Você ter um trabalho de Sim, alguém em você. E você, no seu caso, você fazer esse trabalho, né, em alguém, eu acho que é um novo meio. Eu acho que se deveria, inclusive, eu acho que também essa é uma pesquisa que entra muito nas suas outras pesquisas, sabe? Sobre essa questão do corpo, sobre essa questão do gênero, não gênero, mudanças. Eu acho que vai se interligando com muita coisa que você faz, que você pensa e que você viveu. sim, com Eu certeza. creio. É uma modificação corporal, né? Sim. E que todo mundo tá fazendo, e que é super aceito na sociedade, sem muitos questionamentos. E sei lá, e porque outras coisas têm tantos questionamentos? São questões que precisam ser exploradas, né? Mas eu fico chocada, assim, quando você me contou sobre a tua trajetória, e principalmente de você ter se assumido com 13 anos, você já ter feito toda a transição e tudo mais, eu fiquei assim, como assim? Deve ter sido muito doido fazer tudo isso, muito, inclusive, difícil, eu imagino. É, mas eu não sei, deu muito certo, de muitos modos, porque eu vejo que está reverberando de uma forma muito boa no seu trabalho e em outros lugares, assim, se expandindo. E é isso. Não sei se. Fico feliz com esse feedback. Eu, não, eu acho que é isso, gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui, até porque senão a gente vai falar 2 horas. E eu quero agradecer muito você, Nick, por ter topado esse desafio, por compartilhar com a gente sua história, o seu trabalho, por trocar comigo.
e por tirar um pouquinho do seu tempo para estar aqui também, né? Que eu acho que é um esforço também. E. Ah, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz com o convite mesmo. Ah, Com convite, não com convite, parece que eu fui falar de edições de centavos. foi passando, tá passando para você. É, e eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, que assistiu essa conversa. Eu agradeço muito, 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 muito vocês. E antes de vocês irem embora, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e comentar. Seguir também a gente no Insta e seguir caramba, a dicção ficou de centavos mesmo. Aí seguir o Nick no Insta dele, tá tudo aqui nos comentários, eu sempre deixo fixado. E às vezes eu deixo aqui na estreia, no chat também. É isso, gente. Se inscrevam, mandam esse link dessa conversa com o Nick pra todo mundo, pros cachorros, pros papagaios, pros vizinhos. É isso. Compartilhem com todos. E hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Um beijo!